Bom dia, galerinha! Começando mais um vídeo. Agora são 6h39 da manhã. Hoje é quinta-feira por aqui, dia 17 de abril. E bora lá começar mais um vídeo. Galera, eu tô me arrumando aqui porque eu já tô saindo. Eu tô indo lá pro atacado fazer umas comprinhas. Mas eu já fiz até produção, galera, ó. Eu tenho encomenda de esfirras de frango, ó. Já deixei pronta, acabou de assar. E agora eu vou correr lá pro atacado para poder fazer as minhas comprinhas. Então, galera, hoje o dia tá super corridinho, essa quinta-feira, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como que vai ser esse nosso dia. Bora lá acompanhar? Galera, olha que sacanagem. Chegamos aqui no Tenda. Falei, vamos tomar um cafezinho, tá muito cedo ainda, né? Peguei um cafezinho aqui e a única coisa que tem pra comer, gente. Os salgados assados ali, ó, eles ainda estão começando, que acabou de abrir, né? Então ainda não tem nada, nem pão de queijo, nada. A única coisa que tem pra comer é coxinha. Sacanagem, né? Vambora lá. Bom, galera, 8h40 agora. Eu acabei de chegar e eu tô correndo, gente, porque eu tenho um pedido de escola 9h30 da manhã. Então agora eu tô aqui abrindo o galão de óleo. O carro ainda tá cheio, nem descarreguei o carro ainda, porque eu preciso fazer o pedido das 9h30, que é o pedidinho de uma escola. Então só vou abastecer aqui, ó, o óleo que acabou de chegar, e meu óleo aqui tá zerado. Daqui a pouquinho consigo descarregar o carro e começar a minha produção do dia. Estou com a primeira amassada pronta, esfriando. Aí lá nas maceiras eu tenho uma aqui que está aquecendo. Eu vou deixando já uma na sequência aquecendo. E a outra já aqui quase fervendo, para dar início aí mais duas massadas aqui. Cada amassada dessa que eu faço aqui, galera, eu faço com 6 receitas, que dá em torno aí de 15 quilos de massa pronta. Bom, galera, seguinte, 12h30 agora, aí eu tô aqui, ó, no processo das massas. Aí o que acontece? O meu gás acabou. Eu tô com 2 paneladas lá pra ferver que não ferveu, porque o gás acabou. E acabou de sair um pedido. Então, assim, o problema aqui, gente, da minha cozinha é espaço. Porque quando eu tô produzindo, eu não consigo fazer pedido. É difícil, por isso que eu procuro começar sempre cedo as minhas produções. Justamente por isso, gente, porque fica muito difícil. Começa a sair os pedidos aqui e eu não dou conta de produzir e preparar ao mesmo tempo, porque a mesa que eu preciso usar tá ocupada, esfriando massa. E aí eu vou montar ali a caixa em cima do freezer, né? Pra poder despachar esse pedido. Então, bora lá. Meu filho já tirou o gás lá das maceiras. E agora ele vai lá buscar pra mim, pra eu dar continuidade aqui na preparação das massas. E agora eu vou começar, né, modelar o enroladinho de salsicha, tá? Aí, a Seimac, ela não vem com o tubo de salsicha. Aí, como que a gente faz? Tem que colocar o bico de recheio número 5, ó. Lembrando que a minha, ela tem um bico adicional aqui, que é de churros espanhol, tá? Então, eu vou fazer a contagem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o bico 5 que eu vou utilizar pra fazer o enroladinho de salsicha, tá? Aí, a minha próxima produção vai ser de bolinha de queijo. Então, eu já vou deixar separadinha aqui as peças que eu vou utilizar, tá? No caso da salsicha, eu vou usar o bico 5. E o de massa, eu vou usar o bico 4. De massa eu nem ajeitei aqui, gente. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, já os de massa, galera, eu tenho 9, tá? Aí, mesmo esqueminha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sempre do menorzinho pro maior. No caso da salsicha, eu vou usar o bico número 4, que é esse daqui. Já vou deixar aqui, ó, junto com o adaptador. E já vou deixar separado também o bico 3 de massa e o bico 3 de recheio. Por quê? Porque a minha próxima produção, ela vai ser de bolinho de queijo. E eu vou usar esses 2 bicos aqui. Então, pra facilitar
na hora que eu for trocar aqui as peças da máquina, eu não preciso ficar procurando tudo, eu já deixo separadinho, ó, tanto os moldes para a bolinha que eu vou usar o número 1, como os bicos de massa e recheio. A salsicha eu vou fazer grande e pequena, então eu vou deixar sem o molde de cortar, e depois que eu quiser o corte, eu vou colocar esse acessório aqui lá no molde para poder fazer o corte. Então bora lá, vou deixar ela montadinha aqui e já mostro para vocês. Agora sim, galera, a modeladora montadinha. Então, ó, tô com o bico de recheio número 5 que eu falei pra vocês, tá? Que é por onde a salsicha vai passar pra não ficar subindo aqui no tubo de massa, tá? Deixei a minha rosca aqui, ó, 2 dedinhos aparente, mas a gente vai fazer o teste aqui de parede de massa. E o bico que eu estou usando pra massa é o bico número 4. Então, agora eu vou começar a descer a nossa massa aqui, que já tá toda prontinha, e começar a dar início aqui a regulagem da nossa modeladora. Bom, galera, agora vamos dar início aqui a nossa produçãozinha. Eu vou fazer primeiro, gente, a salsicha inteira, né, que a gente vende aqui pelo iFood. Então, eu não vou usar aqui nada do corte, né, para poder deixar ela aí no tamanho de lanchonete. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abastecer a nossa modeladora. Minha massa aqui, galera, tá em 100%, tá? Então, vamos descer essa massa aqui até a ponta lá embaixo pra gente fazer o teste da espessura da massa, se tá bacana. Ó, já tá descendo aqui, então eu vou dar uma paradinha. Nossa, tá bem grossa a minha massa ainda, gente. Então, eu vou afinar um pouco aqui. Ó, eu regulei aqui, galera. Tá mais ou menos uma rosca e meia de aparência aqui da rosca de massa. Eu vou afinar mais um pouquinho ainda, gente. Mais um pouquinho. Agora sim. Bom, próximo passo, gente, eu vou diminuir aqui a velocidade da massa, porque nessa velocidade aqui que ela tá, eu não vou conseguir abastecer, né? Então, eu vou deixar ela aqui no 60, tá, galera? Eu acredito que nessa velocidade aqui eu vou conseguir dar conta de abastecer. Bom, agora eu deixei aqui, gente, a salsicha bem pertinho. Vou tirar esse excesso aqui. Vou abastecer um pouco mais de massa para me dar um pouquinho mais de tranquilidade aqui na hora de abastecer a salsicha. E agora sim, eu vou dar início à salsicha maior, tá? A nossa produçãozinha aqui. Ó, vai poder colocando uma seguidinha da outra. E aqui vocês vão sentindo com as mãos, ó. Terminou, é só puxar. Ó, a espessura dela. Terminou, é só puxar, tá? Essas aqui eu quero deixar inteiras mesmo, viu, galera? Por isso que eu não tô usando aqui o cortador, tá? E assim vamos, galera, colocando aqui, abastecendo até... Ó, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, galera. Vou colocar no 70 aqui, que tá muito devagarzinho, tá? Isso não tem uma regulagem certa, não, gente. É conforme a habilidade de cada um, tá? Ah, Aline, passa o parâmetro. O parâmetro é a habilidade de cada um, tá? E como a salsicha inteira não tem jeito, ela tem que ser feita assim, ó. Tem que ir tirando uma após a outra. Ó, galera,
Eu não faço muitas não, tá? Que a gente vende bem pouco no iFood, desse tamanho aqui. Então, aqui já está ótimo. As mesmas peças aqui, galera, eu vou colocar o cortador de salsicha, porque agora sim eu vou fazer a produçãozinha dos tamanho festa, né? Então, lembra que eu falei pra vocês que eu já deixei as peças separadas? Então, aqui eu vou pegar o cortador de salsicha e os manípulos. E também o disco pra gente fixar os cortadores. O que eu faço aqui, galera, pra conseguir colocar a empanadeira sem fazer muita bagunça? Coloco esse saquinho, que é um saquinho de congelamento. E depois eu ponho o encaixe dos moldes. Como a salsichinha ela só tem 2 encaixinhos, né? Não são 6 igual os demais moldes. Então eu ponho aqui a salsicha, o molde, né, da salsicha. Agora sim. Aí o que eu faço com esse pedacinho, esses pedaços que eu não consigo tá colocando, né? Eu encaixo aqui, ó, onde vai os manípulos. Quando é os 6 moldes, aí não tem problema, porque tem os buraquinhos aqui dos moldes, dá pra colocar no próprio buraquinho dos moldes mesmo, tá? O saquinho já está adaptado e a gente vai colocar depois ele dentro da empanadeira. Aí agora, galera, eu preciso regular para fazer a salsicha menorzinha, a salsicha de 20 gramas. Então eu já vou regular, e aí depois eu já ligo a empanadeira e dou sequência aqui na produção de salsicha num completo. Então agora eu vou abastecer aqui, ó, mais massa. Ah, galera, deixa eu dar um aviso legal aqui pra vocês. Esse parafuso aqui, os modelos novos aí de máquina, a Seimac ela deu uma reformulada lá, galera. Eles lançaram uma outra linha também de modeladora, né? A minha é a 5.5. Então eles estão com modeladoras a partir de 2.0 até 9.5, como eu falei pra vocês. E como eles reformularam a linha toda, então eles conseguiram tirar esse parafuso aqui. Então essa minha aqui ela é necessária ainda, quando eu tô com os 6 moldes, de estar ajustando para poder ajustar aqui a rebarba dos salgados, né? Mas os demais modelos que quem tiver interesse em adquirir, não é necessário, tá, galera? Já vai vir reguladinha, então é menos um trabalho aí pro pessoal que tá adquirindo os modelos mais novos aí da modeladora da Seimac. Essa minha aqui ainda é dos modelos antigos, então ela ainda tem esse parafuso para regular, tá? E aproveitando, quem tiver interesse, né, quiser tá adquirindo aí os equipamentos da Seimac, galera, empanadeira, modeladora, maceira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Seimac. Qualquer vendedor que atender vocês serão muito bem atendidos. E se disser que foi aqui visto pelo canal da Aline, né? Ah, eu vi a Aline falando sobre vocês, ainda ganha desconto. Então não esquece de falar que viu aqui através do canal, que viu através da Aline ou do meu Instagram, enfim, da onde vocês viram, que tem um descontinho legal aí guardado para todo mundo que me acompanha. Belezinha? Então, vamos lá. Massa abastecida. Gente, eu vou permanecer ela aqui, ó, ela tá em 69,69, tá? Porque eu não sou também tão habilidosa para ir abastecendo a salsicha com tanta velocidade, tá? Tô baixando o molde aqui pro 60 e vamos ver que tamanho que vai ficar a massa aqui da nossa salsichinha. A salsichinha é o mesmo esquema, gente, dos salgados de festa. Eu trabalho na cerca aí de 20 até 20 gramas, tá? Então, ó, não é nem um dedo de espessura, menos de um dedo, tá? Eu acredito que
já vai ficar legal aqui essa espessura de massa. Mas a gente só tem certeza mesmo na hora que inicia a produção, tá? Então, vamos colocar umas aqui e ver se ficou legal. Ó, galera, tirando a massa que foi antes de eu colocar a salsicha, ficou top. Esse tamanho que eu gosto de trabalhar, tá? Então agora a máquina tá reguladinha, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu vou ajustar a empanadeira aqui de baixo. Mas antes de eu ajustar a empanadeira, eu vou aproveitar e empanar aquela salsicha maior, né, galera? Que a gente já fez lá no tamanho de bar. Galera, a salsicha grande, eu gosto de empanar ela 2 vezes, tá? Só que assim, a primeira vez eu empano na água e na farinha, né? A segunda vez, eu empano só na farinha mesmo. Pra ela poder ficar bem empanadinha. Como aqui a produção desse salgado ela é menor, então não tem problema de dar um trabalho dobrado, mas ficar boa, né? Prontinho. Salsicha empanada. Agora só vou colocar na vasilha de congelamento e já levar para congelar. E agora dá início aqui na produção. Vou ajustar aqui a empanadeira de baixo, né, da modeladora, e iniciar a produção da nossa salsicha. Deixa eu tentar gravar um pouquinho mais perto aqui para vocês, gente. Agora, ó, só ir abastecendo a salsichinha. Ó, às vezes dá uma enroscadinha, aí dá uma puxada pra cima que já desenrosca de baixo. E desce bem tranquilo, gente, bem lisinho, ó. Lá na empanadeira. A única coisa que não pode deixar é de abastecer. Senão vai sair salsicha sem recheio, né? Só com massa. Esse é o único segredinho. Então, por isso que a salsicha, gente, eu gosto de fazer numa velocidade mais tranquila. Mas mesmo assim, ó, o contador vai rapidinho. Porque dessa forma vai ficando bem uniforme. Aí eu deixo com uma redinha aqui para poder escorrer o restante aqui da farinha, né? E, ó, fica perfeitinha. Aí vem pra bandeja e vai direto pro congelamento. Ó, gente, cortinho. Mas tem que tomar cuidado que às vezes sai, gente, alguma, ó, só com massa, tá vendo? Aí tem que tirar, ó. Se sair alguma com massa. Por isso que às vezes o pessoal prefere usar, fazer e depois empanar. Por conta disso aqui, ó. De acabar às vezes saindo sem recheio, né? Mas aí eu vou dando uma olhadinha antes de colocar pro congelamento. E o que for tendo assim com a massa, eu tiro, né? Vou tirando aqui antes de congelar. Ó, perfeitinho. Bom, galera, finalizada a produção da salsicha, ó, rendeu 1.278 salsichinhas. Agora eu vou desmontar aqui essa parte aqui, ó. Vou colocar outro bico de massa, outro bico de recheio e outro molde também, pra gente iniciar a produção das bolinhas de queijo. Eu ia falar dos travesseirinhos, nem tô fazendo travesseirinho hoje, gente. Já tô ficando doida.
Então, bora lá. Dá uma olhadinha, gente. Salsichinha fresquinha. Agora eu vou colocar aqui na caixa. E já esperar o meu filho voltar da entrega pra gente liberar essa daqui também. Então, ó, nadinha saindo, gente, ó. Perfeitinha a fritura dela. Nada de sair a massa. Bom, galera, eu falei pra vocês, né, que a gente deixou as peças aqui já separadas, né? Então, agora eu já terminei a produção da salsicha. E aí, a gente deixando as peças já separadas, fica mais prático aqui pra gente fazer as trocas, galera. Aí, eu vou descartar também aqui o bico do recheio, né? Que eu não vou mais utilizá-lo. Vou tirando os excessos aqui, galera, e jogando de volta. Porque como eu fiz salsicha, só tem massa, né? Não tem nada de mistura de recheio. Aí uma dica, gente. Quando vocês forem fazer produção, procurem fazer produções com sabores próximos. Que você, por exemplo, queijo, depois você já emenda o presunto e queijo. Ou aqui, ó, salsicha que não tem recheio. Depois eu já consigo colocar qualquer outro salgado, que eu não preciso lavar a máquina de novo. Porque assim vai otimizar o tempo de vocês, né? Ó, o bico de recheio que eu já havia separado. Assim você consegue produzir muito mais rápido, porque se tiver que ficar parando, olha o tempo que demora para fazer as trocas. Se você se organizar para fazer uma produção maior de um sabor só, o seu dia rende muito mais, tá? Então é assim que eu procuro fazer. Nem sempre dá certo, né? Por exemplo, hoje eu precisei fazer 2 sabores. Agora eu vou tampar, né? Usar o tampão, porque eu não vou mais fazer a salsicha. Ó, 2 roscas aparentes. E agora vamos para os moldes. Vou colocar um outro saquinho. Ó, como eu falei pra vocês, agora eu vou colocar 6 moldes. Então eu não preciso colocar aqui, gente, ó. Porque os moldes já vai segurar esse saquinho aqui pra mim na hora que eu for usar a empanadeira, tá? Só fica um pouquinho ruim de enxergar os buraquinhos aqui, mas é tranquilo, gente, dá pra usar, tá? Se vocês não colocarem isso aqui, gente, dá pra fazer, só que fica muita sujeira, porque a empanadeira por si só, ela joga a farinha de rosca, né? E aí, além dela jogar a farinha de rosca, ela vai jogar água também, porque você vai espirrando, sabe? Então, eu não aconselho fazer a produção usando a empanadeira sem o auxílio aqui de uma bobininha aqui de plástico, tá? Ó, depois que você ajustou todos os moldes bonitinho, vai colocar o disco, vai colocar os manípulos. Bom, quem já tem a modeladora mais nova não tem esse parafuso. No caso da minha é mais antiga, eu preciso travar esse botão. Então, depois que eu coloquei aqui os discos, aí agora sim, ó, eu vou ir apertando ele até o final. Depois que eu apertei até o final, eu venho com a rosca e aperto até onde a rosca parar de rodar, tá? É só isso, gente. Não precisa de demandar muita força, não. É só ele parou de rodar, já está pronto, tá? E agora eu vou cortar o meu saquinho aqui. E pronto, vamos iniciar a produção de bolinha de queijo. Bom, galera, aí depois que a bichinha aqui, ó, começa, aí é muito rápido, né? Ó, massa, recheio, funcionando bonitinhos, aquele lindo caracol, empanadeira calibradinha. Olha lá como eu falei pra vocês, gente, ó, com o plástico
Fica bem melhor, né? Porque não faz aquela sujeirada toda, né? Já vem caindo direto na esteirinha. Olha que bonitinhas. Funcionando perfeitinhas. Bom, galerinha, a produção finalizada. Aqui eu só coloquei as bolinhas de queijo. Vou mostrar pra vocês agora o quanto rendeu essa produção de bolinha de queijo, galera. A salsicha eu coloquei lá no outro freezer, aquele freezer horizontal, né? Então ela coube toda lá no outro freezer. Aqui só ficou as bolinhas mesmo. Agora eu vou ligar ele aqui no modo turbo para poder fazer esse congelamento. E olha aí, galerinha, quanto rendeu essa produção. A de salsicha, gente, eu não vou saber o tempo, porque eu parei demais nessa produção de salsicha. Começou a entrar vários pedidos, então assim, eu não consigo ter nem ideia de quanto tempo que eu consegui fazer, tá? Agora essa aqui de bolinha de queijo, eu já consegui fazer ela sem intervalo, né? Então, eu consegui concluir toda essa quantidade aqui de 3.987 bolinhas em 1 hora e 10 minutos, gente. 1 hora e 10, bem tranquilo. Quando precisava parar a máquina, parava para poder guardar vasilha, pegar vasilha. Enfim, bem tranquilinho mesmo. Eu consegui dar conta de finalizar aqui essa produçãozinha, tá? Então agora é só limpar a bagunça, né? Porque fica uma leve bagunçazinha. E deixar tudo prontinho para amanhã, a próxima produção. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo.